Nós estamos recebendo hoje em nossa central de jornalismo o diretor e proprietário do Jornal Alternativo, Flávio Molinari, o qual solicitou direito de resposta em nossa emissora, baseado naquilo que falou na semana passada o secretário municipal de Administração e Finanças, Márcio Antônio Ferrari, quando respondeu a um questionamento nosso a respeito das últimas denúncias de irregularidades na Prefeitura Municipal. Vamos ouvir, inicialmente, os cumprimentos do Flávio Molinari. Bom dia, Ademir. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Bom dia a toda a população indaialense. Primeiramente, eu quero até mais uma vez assim agradecer a oportunidade, agradecer a sua pessoa, a pessoa do André, que estão sempre aí abrindo espaço aí quando a gente solicita, e parabenizar aí a equipe da Rádio Clube pelo ótimo trabalho que vem desenvolvendo aí na nossa cidade. O que o motivou a solicitar direito de resposta aqui em nossa emissora? Bom, Ademir, pedi esse espaço até em razão da entrevista dada na última semana pelo secretário de Administração e Finanças de Indaial, o senhor Márcio Antônio Ferrari, uma pessoa que estimo muito, um grande amigo, que aprendi a respeitar, admirar com o tempo. Muitos não o conhecem como deveriam, pois ele, hoje eu conheço bem ele, é uma pessoa que só agrega aos seus amigos, às pessoas que estão ao seu lado, e não tenho nada, mas nada mesmo que desabone a conduta dele, bem pelo contrário. Sou um admirador do seu trabalho e acho que o mesmo está nesse momento difícil que vive a economia do modo geral aí no nosso Brasil, fazendo milagres hoje com os recursos que ele tem. Mas acontece que o secretário ele foi infeliz ou se expressou de maneira errada em algumas questões, quando foi indagado sobre as últimas denúncias que o Jornal Alternativo fez em nossa cidade aí, envolvendo pagamentos ilegais. Motivação política. Existe motivação política nessas denúncias feitas pelo Jornal Alternativo? Pelo Flávio Molinari, digamos assim? Olha, até indo já direto nesse assunto aí, referente às denúncias aí, quando foi perguntado ao secretário, que até você, Ademir, perguntou ao secretário o porquê de tantas denúncias nessa época, e o mesmo até falou que não convém ele ali citar algo. Isso foi a declaração dele naquele momento. Então, assim, isso gerou até uma dúvida, por que o secretário por que não convém ele citar algo? Pois, na minha opinião, o secretário pode e deve se posicionar sobre esses casos, sim. Quem não deve, não teme. E a população faz questão que o governo cite e esclareça casos de denúncia de mau uso do dinheiro público. Além disso, pessoalmente, na minha opinião, eu não gosto de assuntos pela metade, Ademir, e nem de palavras ao vento. Comigo tem que ser preto no branco, esteja certo, esteja errado, doa quem doer. Quanto à motivação política, o secretário falou que as eleições se aproximam e as denúncias podiam ser ou podem ser por motivação política. Bom, também não entendi essa colocação quanto à parte da motivação, com as proximidades das eleições, pois desde quando eu assumi o jornal, aí aproximadamente desde 2012, pouco após as eleições, aí, eu venho fazendo esse papel de trazer transparência, doa quem doer. Mostro o fato errado e o fato correto, sendo transparente, com compromisso, sempre buscando a verdade. Além do mais, como eu poderia estar agindo por motivação política se eu sou filiado desde 2007 ao PSDB? Partido hoje coligado com o PMDB, que é o partido do secretário, o partido do prefeito, o partido que comanda a prefeitura. Fui para o PSDB por convite do secretário da Assistência Social hoje, Lindomar Lindner, o alemão. Então, nessa lógica, se eu tivesse agido por motivação política, o PSDB estaria me motivando a fazer essas denúncias? Por qual motivo? O PSDB declarou que vai ter candidato a prefeito em 2016. Isso é fato, não tem nomes, mas vai ter. Mas isso não seria agora um motivo para estar me motivando politicamente a fazer essas denúncias, porque eu estaria prejudicando também o PSDB. E o PSDB faz parte da administração. E outra, todas as denúncias foram provadas e comprovadas, inclusive com respaldo da própria administração, que em todas as minhas denúncias apurou e puniu os denunciados. Ou seja, a prefeitura mesmo, eles comprovaram os fundamentos nas minhas denúncias. Então, como pensar que denúncias feitas com provas podem ser consideradas ação por motivação política? Para mim, denúncias com provas são um demonstrativo de compromisso com a verdade. Doa quem doer, somente isso.
Ele mencionou também, até aproveitando, ele mencionou referente ao caso dos secretários, sobre os valores propagados de R$1 milhão no caso dos 2 secretários municipais. O secretário disse que não é nada, que os valores não chegam nem perto disso. Mas eu preciso lembrar ao secretário que no Ministério Público, eu não denunciei só 2 secretários. Eu denunciei 5 secretários, sendo 2 secretários entre os anos de 98 e 2000 e 3 secretários entre o ano de 2008 a 2015. Pois na Secretaria de Educação a gente teve 2 secretárias nesse período. Tá? Então foram 5. Tá? E o valor que ficaria abaixo da casa de R$1 milhão, ele está enganado. É bem acima de R$1 milhão. Tá? Os valores estimados é bem acima. Tá? E isso a gente se baseando pelas informações que tem no portal da transparência. Só que é fundamental destacar que os valores estimados do portal das transparências, eles estão disponíveis apenas as folhas a partir do ano de 2013. E as demais folhas que foram solicitadas por e-mail, isso não foi respondido. O secretário não me respondeu, o setor não me respondeu, a prefeitura. Então, e tem também um requerimento do Legislativo pedindo essas informações, as quais não foram respondidas. Portanto, dizer que não é nada disso é fácil. Porém, seria bem mais correto se o secretário tivesse fornecido na entrevista atual qual o valor correto. E o fato de isso não ter ocorrido leva a crer que nem mesmo a administração saiba qual foi o valor total pago ilegalmente no caso dos denunciados. Outro detalhe, nós nunca questionamos a capacidade dos secretários e nunca tratamos nenhum deles com falta de respeito. Denunciamos os valores errados e nada mais. O fato de terem 20 ou 40 anos de serviço público não exime eles de devolver os valores recebidos a mais. Pois na Constituição Federal não fala nada que funcionário com muitos anos de trabalho público tenha o direito de receber valores indevidos. E aqui também faço a defesa dessas 2 pessoas, dos 2 secretários, sobre os seus trabalhos e sobre suas condutas exemplares como pessoas. O secretário afirmou estar tranquilo quanto ao assunto, sendo que receberam durante alguns meses o caso do abono também. A gente agora vamos para o caso do abono, que ele está tranquilo, que foi um valor de 50, 60 reais, só que, secretário, a questão é o seguinte, se foi 50, se foi 100, se foi R$1, se foi 5 mil, é dinheiro público e não pode ser usado de maneira irregular. O erro, segundo o secretário, mais uma vez foi do sistema que lançou os valores na folha. Esse sistema da prefeitura deve estar com defeito, pois no caso dos secretários a culpa foi do sistema e agora no caso do abono a culpa também é do sistema. Mas esse sistema decide as coisas sozinho ou tem uma pessoa que alimenta ele? Quem joga as informações lá? Não é esse sistema que custou milhões aos cofres públicos? Esse sistema deveria ser praticamente perfeito e vem apresentando tanto erros, muito estranho. Quanto dos valores, o secretário disse que mandou levantar os valores do abono, que serão devolvidos voluntariamente. E isso é tão somente o que o povo espera que aconteça, que sejam devolvidos, não só o do abono, mas os valores também dos secretários que receberam a mais. Cabe lembrar que o pagamento do abono, o secretário comentou na entrevista que vem desde 2012, que teve pagamentos em 2012. Eu quero crer que o secretário se confundiu, porque os pagamentos foram entre 2014 e 2015. 2012, a gente não tem essas folhas de pagamento disponível na folha no portal da transparência. Então, se teve também pagamento de abono em 2012, eu acho que teria que vir a público. Eu não consegui trazer porque eu não tenho essas informações. Mas a questão do pagamento do abono, o secretário deixou claro que vai dar que seria R$50 e não 5 mil, se foi 5 mil o caso é mais grave, mas daí então vamos pegar o caso voltando para o pagamento dos secretários. Teve secretário que ganhou mais de 5 mil por mês a mais. Então aí a gravidade é maior do que o abono? Eu acredito que não, eu levo que é ilegal. Recebeu ilegal, não interessa o valor, se for R$1 ou 10 é nosso dinheiro. E voltando novamente à questão do abono, um fato curioso que a população talvez não tenha se atentado nesse fato, é que se em março de 2015 cessou o pagamento, ele começou o pagamento do abono
em abril de 2014, o último pagamento foi em março de 2015. Em abril de 2015 não teve mais pagamentos do abono para o prefeito, para o secretário, para o vice-prefeito e alguns diretores. Então, se foi cessado esse abono em março, é porque alguém viu que estava errado, que estava ilegal. Então, se o erro foi do sistema, alguém viu no sistema que estava errado. Beleza, cessaram o pagamento dos valores? Fato resolvido? Não. Para mim, o fato não foi resolvido. Por que lá, quando cessaram em abril, não fizeram o levantamento e não devolveram o dinheiro? Se é só R$1.000 por secretário, se vai dar 10, 12 mil o valor, por que não devolveram em abril? Por que tiveram que esperar 8 meses após a denúncia, 8 meses após cessar o pagamento, para o Jornal Alternativo ir lá e denunciar o valor, para agora vir aqui dizer que estão fazendo o levantamento e que vão devolver e que o valor não é tão alto? Mas não é simples assim, não é tão... A coisa não é para esse lado. É dinheiro público. Se estava errado, quando cessaram o pagamento, por que não devolveram? Se o Jornal Alternativo não tivesse denunciado, secretário, o senhor ia devolver o dinheiro? Ia terminar a administração em 2016 e esse dinheiro ia ser devolvido? Se viu que estava errado, eu acho que teria que ser devolvido. Mas no ato que foi visto, não esperar o jornal denunciar para devolverem os valores. Nós estamos entrevistando o diretor e proprietário do Jornal Alternativo, Flávio Molinari. A segunda parte da entrevista você acompanha a seguir, após o intervalo comercial.